Você é daqueles radiologistas que não pode ver uma gota de líquido em uma bursa que já descreve como bursite incipiente? Bom, então esse vídeo é para você que precisa repensar essa descrição. Antes que você comece a discordar pensando, então bursite incipiente não existe, quando a coisa está começando, ela não pode ser muito discreta. Eu já vi edema muito tênue que era sintomático. Calma, que você tem razão. O que nós vamos falar hoje para repensar é sobre a descrição de bursite incipiente de forma indiscriminada em tudo quanto é laudo. Mas antes, uma colocação que muitos perguntam: o que é o correto, bursa ou bolsa? Bom, o ensino da medicina durante alguns séculos tem sido baseado em termos em latim e em epônimos, que são nomes de pessoas usados para descrever termos anatômicos ou de doenças, como tendão de Aquiles, cisto de Baker, fundo de saco de Douglas, ligamento de Lisfranc, fratura de Coles, etc. Só que nas últimas décadas, as normas anatômicas têm dado preferência a termos autoexplicativos em vez de epônimos, que é muito mais fácil de decorar, e como o latim é uma língua morta, traduzir sempre que possível os termos em latim para a língua local atual. Então, por isso, tradicionalmente, foi usado o termo bursa, que significa bolsa em latim, e o plural de bursa é bursa, e porque as palavras em latim terminadas com A, o plural é AE. Mas, usando o raciocínio que a gente fala português, a nômina anatômica traduziu para bolsa ou bolsas. Só que ainda existe alguma resistência regional baseada em alguns argumentos. Um é que o termo de busca que a gente usa para encontrar artigos de referência à literatura internacional é bursa ou bursae. O adjetivo que a gente ainda encontra e usa é bursal. E a inflamação bursal não é descrito como bolsite, sim como bursite. E muitos ortopedistas ainda usam os termos bursa, bursite, bursal. Por isso, muitos radiologistas preferem o uso do termo bursa em vez de bolsa, como é o caso do grupo onde eu trabalho, que prefere bursa, e por isso que eu acabo também usando bursa, mas bolsa está totalmente correto. E o que significa anatomicamente uma bursa ou bolsa? É um espaço sacular revestido por membrana sinovial e que, por isso, produz líquido sinovial. E esse líquido sinovial funciona como um amortecedor entre proeminências ósseas e as partes moles adjacentes. E com qual objetivo? Com o objetivo de reduzir o atrito e facilitar a movimentação dos tendões e os músculos. Por isso que é normal existir um líquido fisiológico em uma bursa. E por isso que elas são muito comuns. Então, por exemplo, no ombro a gente tem a mais famosa delas, que é a subacromial, subdeltoide ou subdeltoídea. A gente tem no quadril várias bursas, como a trochanteriana, as outras subglúteas, a bursa do iliopsoas. Inclusive, a gente tem um vídeo falando sobre uma frase que a gente deve repensar, que é da bursa trochanteriana, que para quem se interessar em assistir. Mas além das bursas do quadril, o joelho é uma articulação que tem muita bursa, como as pré- e infrapatelar, a do ligamento colateral medial, do semimembranoso, da patancerina. A gente tem também no cotovelo a bursa olecraniana, bícepto radial. A gente tem no tornozelo a retrocalcânea, no pé as intermetatarsianas. A gente tem a escápula torácica ali, entre a escápula e o grádio costal. E a gente não pode esquecer também das bursas adventícias, que são aquelas que não existem anatomicamente, mas que acabam surgindo quando a gente tem alguma situação de atrito entre uma estrutura rígida e as partes moles adjacentes, como é o caso do osteocondroma, que foi descrito como o caso do mês de janeiro de 2022. O osteocondroma ele pode acabar complicando com uma bursite adventícia. E a bursite, como o nome diz, é uma inflamação na bursa. E essa inflamação pode ter várias causas. Pode ser uma inflamação aguda, pode ser pós-traumática, pode ser crônica, pode ser uma bursite cálcica, né, no caso da doença por depósito de hidroxiapatita, pode ser por outras doenças de depósito, como a gota. É muito comum na artrite reumatoide e em outras situações de doença sistêmica inflamatória. E o nosso desafio principal na bursite é reconhecer a distensão anormal, que representa uma inflamação, lembrando que essa distensão anormal tem, além do líquido sinovial, a sinovial espessada, pode ter sangue, pode ter cálcio, calcificações, no caso da doença de depósito de hidroxiapatita, pode ter tufo gotoso, etc., que é diferente do líquido fisiológico, que é apenas o líquido sinovial. Então, como é que a gente consegue diferenciar a bursite da distensão fisiológica?
Primeiro é que existem alguns critérios de mensuração para grande parte das bursas. Para quem teve a oportunidade de ler o caso do mês de fevereiro de 2020 sobre entesopatia calcânea, viu que existem valores objetivos para a gente diferenciar a bursa retrocalcânea com a distensão fisiológica de uma distensão patológica. A bursa retrocalcânea normal, em que você pode encontrar uma pequena quantidade de líquido justamente para reduzir o atrito ali entre o tendão de Aquiles e o calcâneo, ela mede em torno de 1 a 2 milímetros de diâmetro anteroposterior, né, que seria a espessura da bursa, 6 a 7 milímetros no diâmetro crânio-caudal, né, que seria o comprimento, e 4 a 12 milímetros de diâmetro transverso, que seria a largura. Então, se a gente se depara com esses valores, é muito provável que a gente esteja diante de uma distensão fisiológica e não de uma bursite. Então, esse caso aqui, por exemplo, é um caso claro aqui de uma bursite, que foi o caso do mês, né, que o paciente também tinha uma entesopatia calcânea, diferente quando a gente vê uma discreta quantidade de líquido, né, dentro desses valores, né, com 1 a 2 milímetros de espessura, que é uma quantidade de líquido que não merece nem ser citada por ser fisiológica. A bursa infrapatelar profunda, ela também tem valores normais, né, que são 2 a 3 milímetros de espessura e 7 a 9 milímetros no eixo crânio-caudal. Então, da mesma forma que não é qualquer edema aqui no subcutâneo pré e infrapatelar, que significa bursite, também não é qualquer mínima quantidade de líquido aqui entre a porção distal do ligamento patelar e a tuberosidade da tíbia, que significa bursite. Porque existem esses valores normais, né? Até 2 a 3 milímetros de espessura e 7 a 9 milímetros de comprimento pode ser fisiológico apenas para reduzir o atrito. A bursite é isso aqui. A gente tem que ter uma distensão aqui bem mais significativa. Em relação à bursa subacromial subdeltoide, é a mesma coisa, ela tem uma espessura normal que é em torno de 2 milímetros. Então, os autores começam a considerar a bursite quando é uma distensão acima de 2 a 3 milímetros. Esse caso aqui, por exemplo, mostra o clássico líquido fisiológico aqui que serve para reduzir o atrito entre o acrômio e o manguito rotador. Já esse caso aqui, que você começa a ver uma espessura que ultrapassa 2 milímetros, num paciente que tem aqui uma ruptura intrasubstancial, aqui com uma delaminação, ele também tem um pouco de bursite, porque essa espessura aqui é maior do que 2 a 3 milímetros. Um outro critério, além das medidas, né, que são descritas para boa parte das bursas, é o conteúdo da bursa, porque o líquido ali que só serve para melhorar a lubrificação e amortecer ali e reduzir o atrito entre as estruturas é só líquido sinovial. Então, quando você começa a ver um conteúdo mais heterogêneo, então isso já indica um processo inflamatório, que geralmente é a sinovia espessada. O uso de contraste também pode ajudar. Então, não é que bursite tenha indicação de fazer contraste, mas se a gente está diante de um exame que, por alguma razão, foi feito contraste venoso, isso ajuda a gente ter certeza de uma bursite. Então, por exemplo, esse caso aqui é de uma paciente com artrite reumatoide, por isso foi feito contraste venoso. Então, a gente vê aqui que a bursa subacromial subdeltoide tem um conteúdo todo heterogêneo, e quando a gente injeta o contraste, fica muito bem visto que impregna a parede da bursa, aqui espessada e com impregnação acentuada, a parte que é líquido sinovial puro não impregna, mas a gente vê aqui, tá vendo, que isso aqui impregna, então nem tudo que a gente acha que é líquido no T2 é realmente líquido. Muitas vezes é a sinovia espessada, tem casos que a gente vê impregnação quase que total, justamente por causa da sinovia. Então, o contraste ajuda a demonstrar isso muito bem. Esse aqui também é um caso de uma bursite retrocalcânea, T2 com supressão de gordura, que eu tenho com supressão de gordura pós-gadolínio, em que a gente vê aqui a distensão aqui, líquida aqui da bursa, aqui provavelmente um pouquinho de gordura. E no pós-contraste, a gente vê aqui que tem um realce aqui nos planos adiposos adjacentes, a gente vê que também tem um realce aqui na medula óssea, no local de uma entesite, então a gente vê que fica mais claro aqui que tem um processo inflamatório regional. E por último, mas não menos importante, é o quadro clínico, né? E uma coisa que eu não me canso de repetir é que o marcador cutâneo e músculo esquelético é fundamental. Então, quando a gente coloca o marcador cutâneo, fica muito mais fácil da gente valorizar mais ou menos algum achado. Então, sempre em exame de músculo esquelético, a gente deve colocar um marcador cutâneo no local da dor. E agora, então, vou fazer um resumo do passo a passo que eu uso no dia a dia para definir se eu ignoro e não escrevo nada, se eu apenas escrevo, mas não me comprometo com bursite, e quando eu digo que é bursite. Mas antes, uma outra coisa que a gente também não cansa de repetir é para você seguir lá no Instagram, dar o seu like e dar uma força aqui se inscrevendo no canal.
Então, a gente tem 4 situações básicas. A situação 1 é quando a gente vê uma bursa com uma distensão bem evidente, o conteúdo heterogêneo, se por acaso fez contraste, teve um realce intenso, o paciente tem dor local e ele também tem outros comemorativos. Por exemplo, como nesse caso aqui do tornozelo, que o paciente não tem só uma bursite, mas ele tem outros comemorativos que costumam cursar com bursite, que é uma tendinopatia insercional do Aquiles com uma entesite, nesse caso aqui com uma osteite reacional do calcâneo. Então, você tem outras alterações aqui. Outros comemorativos pode ser uma tendinopatia cálcica, junto de uma bursa. Então, você tem outros dados que reforçam a sua hipótese diagnóstica de bursite. Então, nesse caso, a gente não precisa ter medo e pode colocar direto que o paciente apresenta também uma bursite retrocalcânea, uma bursite subacromial subdeltoide, no caso de uma queda, por exemplo, que o paciente tem uma bursite pré-patelar traumática. Então, nesse caso, a gente pode ter segurança em afirmar que o paciente tem bursite. Na situação 2, já é aquela situação que é o extremo oposto. Na bursa tem uma distensão laminar muito discreta, que é aquela distensão que a gente vê em vários exames no dia a dia. O paciente não tem relato de dor naquele local, ele não tem outros comemorativos que costumam cursar com bursite, e principalmente você já encontrou algum achado em outro local, em outros locais, que já justificam o quadro clínico dele. Então, por exemplo, se esse aqui for um paciente jovem que está fazendo esse exame para uma suspeita de lesão SLEP, por exemplo, você já encontrou a lesão SLEP com cisto paralabral, então você já encontrou o motivo do exame, o paciente não tem sintoma que justifica uma bursite, não tem nenhum comemorativo como uma síndrome do impacto, não tem dor nesse local, e a distensão é a distensão que a gente vê habitualmente em tudo que é exame. Então, nesse caso, o melhor que a gente tem a fazer é ignorar. Agora, a gente pode ter uma situação que o paciente também não tem dor local, não tem outro comemorativo, já encontrou um achado que justifica o quadro clínico, mas você está na dúvida porque é um pouquinho mais evidente que o usual e você fica naquele dilema, descrevo ou não descrevo, tem bursite ou não tem bursite. Então, nesses casos que eu acho que tem grande chance de não ser bursite, mas aquela distensão está um pouco mais evidente que o usual, eu simplesmente descrevo pequena distensão sem me comprometer que é bursite. E essa aqui, que é a 4ª situação, essa sim é que eu acho que é um caso que pode ser uma bursite incipiente, que é quando você tem uma distensão limítrofe mais evidente que o usual, ou até mesmo bem discreta, mas está exatamente no local do marcador, e eu não achei nada em outro local que justifique o quadro clínico do paciente. Quer dizer, a única coisa que o paciente sente é uma dor naquele local, e a única coisa que eu encontro é uma distensão discreta da bursa. Aí sim, nesse caso, eu acho que vale a pena descrever que tem uma pequena distensão que pode representar uma bursite e que pode sim ser uma bursite incipiente, que o paciente tem já dor, a gente fez o exame, mas ainda não deu tempo dessa distensão ficar mais significativa. Então, não é que não exista bursite incipiente, mas geralmente quando a gente está diante de uma bursite incipiente, o paciente vai ter dor local e o marcador, nesse caso, vai te ajudar muito. Então, resumindo, o que a gente tem que dar como chá de sumiço é usar a bursite incipiente para qualquer líquido discreto em uma bursa. Primeiro, porque você vai acabar dando bursite em quase todo mundo, porque você está descrevendo como doença um achado fisiológico. E segundo, isso passa a impressão de que você não sabe diferenciar uma bursite de uma distensão fisiológica. Então, a bursite incipiente ou a bursite discreta, eu coloco só naquela situação do caso 4. Bom, então eu vou deixar aqui a playlist com todas as frases que a gente deve repensar para você que gosta de uma análise crítica daquelas frases que todo mundo usa no dia a dia, e justamente por elas serem muito comuns, a gente acaba não percebendo que existem alguns equívocos, e colocar também o vídeo da bursite trocanteriana, que muitas vezes é descrita de uma forma equivocada por um desconhecimento da anatomia. Por hoje era só e até a próxima.